Salve Telatrekkers, eu sou Heitor Teixeira, trazendo um review do 7º episódio de Star Trek Prodigy, cujo título é First Contact, ou Primeiro Contato. Não sendo a primeira vez, claro, que esse nome surge na franquia. Esse conceito carrega consigo um peso especial e todo um grande significado que incorporam a própria essência de Star Trek, e por isso é tão importante. Ainda aqui na parte sem spoilers, vou deixar as minhas impressões gerais. O desenrolar da trama me pareceu não exatamente acelerado, mas eu achei que o episódio passou rapidinho, e nem acontece tanta coisa assim. Deu a impressão de que a história, ao mesmo tempo, não perdeu tempo com detalhes, também não se aprofundou em pontos específicos, e eu achei isso algo bastante curioso, talvez seja só uma impressão minha, não sei. Ainda estão trabalhando o mistério que foi plantado no episódio anterior, e lembrando, mesmo eles não tendo sido lá muito específicos a respeito disso, com o último salto de 4.000 anos-luz, a tela de navegação indicava que agora eles estão no quadrante Gama, ou ao menos, muito mais próximos dele. Em outros reviews, eu cheguei a dar meus palpites sobre o que eu achava que poderia acontecer com o desenrolar da série ao chutar que eles iriam planejar um retorno para acabar com a tirania do Adivinho, pai da Gwen, e resgatar os outros oprimidos que são mantidos lá como escravos. Mas pelo visto, ou eu estava errado, ou eles vão cozinhar essa parte da história em banho-maria por mais tempo. Dessa vez, a Janeway quase não se meteu em nada, tirando um ou outro comentário ou bronca. Mas essa versão holográfica me parece pouco ativa no ponto de vista colocar ordem no barraco. Talvez por sua posição artificial em servir mais como uma ferramenta e um guia do que alguém de hierarquia superior de qualquer forma. Dal vem recebendo lições em praticamente todos os episódios, mas não dá sinais de que irá ter uma mudança de postura lá muito radical de uma hora para outra. Os roteiristas estão tomando o caminho mais longo para lapidar o conceito do personagem, o que pode ser bom do ponto de vista artístico, porém um tanto quanto perigoso do ponto de vista das expectativas por partes da audiência em ver esse grupo se encaixando na fórmula Trek com um pouco mais de urgência. Pra galera que costuma acompanhar os meus vídeos, um comentário rápido direto dos bastidores. Talvez vocês tenham percebido que a frequência e quantidade de lançamentos teve uma diminuição. Isso é devido à carga de trabalho e tarefas do dia a dia, que andam muito altas. Mas eu não pretendo largar os reviews. Eles talvez só não saiam exatamente no mesmo dia. Para dar uma força para o canal não perder relevância, deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder os lançamentos assim que eles acontecerem. Isso ajuda pra caramba e eu fico super grato. Agora, mesmo não sendo a costumeira versão cena a cena, eu vou pular para os comentários com spoilers, que eu acho que vão servir melhor para tratar desse episódio aqui. Vocês foram avisados, então vamos embora. A galerinha está aos poucos se acostumando com os elementos disponíveis em uma nave da Federação. Eles já conheceram os comunicadores, os phasers, os tricorders, os sintetizadores de alimento e matéria, e agora é a vez de se divertirem com o teletransporte. Depois de usarem um pedaço de torta, testando o quão mais longe eles conseguem sentir confiança em o enviar cada vez mais, chega a hora de testar aquilo em algo vivo e o escolhido é o Murphy, já que depois de não ter se machucado ao engolir granadas que chegam a explodir em seu estômago, Rok-Tahk o considera indestrutível, e a cena acaba na piadoca com ele grudado no para-brisa. O título First Contact vem da proposta de se interagir com uma espécie desconhecida em um tipo de missão, depois que eles trombam com a nave Denzel, um Marauder Ferengi com aparência clássica. Coisa que essa série tem feito bem, mantendo a coerência visual com o resto da franquia. Nave essa que pertence a Damon Nandi, uma Ferengi fêmea que aparentemente criou o Dal, o que explicaria algumas coisas em relação ao jeito escorregadio, trambiqueiro e pilantra dele. O fato da Ferengi ser uma fêmea, para quem não está acostumado com a franquia, salta aos olhos pelo fato de que as fêmeas têm muita dificuldade de se destacarem nessa sociedade, incluindo o fato de que lhe seja proibido o uso de roupas, por exemplo. Todas as vezes que nós vimos uma fêmea vestida ou empoderada nas séries anteriores, é porque eram personagens que estavam dispostas a lutar contra o sistema e a agir à revelia das regras de sua sociedade. É possível que muito disso tenha mudado após o Ron, o irmão do Quark, ter assumido como Grande Nagus, mas essa é uma parte da franquia que ainda é território virgem, então qualquer notícia sobre isso é novidade mesmo.
Dal descobre que na nave Ferengi tem um aparato de camuflagem Klingon, responsável por permitir que uma nave alcance a invisibilidade, o que seria ótimo para lidar com o perigo vindo da parte do pai da Gwen. Nandi, que está interessada em Chimerium, um tal elemento que para mim, pelo nome, sugere alguma ligação com os fundadores do Dominion, e propõe entregar a camuflagem Klingon por algo que pode ser encontrado no tal planeta da missão de primeiro contato, insinuando uma troca de algo sem valor, como uma placa de metal, por um cristal de Remalite que eles têm lá embaixo, tipo um índio recebendo um espelhinho em troca do Brasil. Realizar tal missão implica na forte possibilidade em se infringir a diretriz primeira, que é a base fundamental do comportamento de qualquer membro ou representante da Frota Estelar, e é a Holo Janeway que explica as implicações, já que um primeiro contato que não siga à risca todos os protocolos pode influenciar e contaminar o desenvolvimento de toda uma civilização. É justamente ao deixar eles irem que se reforça o meu comentário de que essa versão da Janeway não parece ter lá muita voz ativa ou autoridade de comando sobre eles, se limitando a aconselhar e lamentar os erros cometidos quando eles falham. Então vamos lá, só recapitulando: uma Ferengi bandidona, uma oportunidade de lucro, um esquema de enganação, uma missão realizada por um grupo de jovens que não tem a menor noção do que estão fazendo. Quais as chances de dar tudo errado? A primeira tentativa de comunicação com os nativos é no mínimo turbulenta. Eles usam um tipo de vibração harmônica em uma frequência que aparentemente molda a areia no entorno deles e pode ser analisada pelos tricorders. A estrutura saindo do chão lembrou muito Star Trek V, apesar das semelhanças pararem por aí. O grupo segue lá pra dentro em meio a um clima de suspense e admiração durante a caminhada pela estrutura, que continua se modificando até levá-los a uma espécie de salão de cristais, que a Ferengi chama de Remalite, onde supostamente deveria rolar um tipo de interação e início de diálogo para que se estabelecesse algum tipo de conversa, e o contato ia indo bem, até que a Ferengi faz das suas e rouba os cristais. Boa, Dal, mandou super bem, né, meu caro? Olha o tipo de companhia que você resolveu andar. Correria, nervosismo, cai cristal pra cá, cai cristal pra lá, e no fim, a Ferengi da pior espécie, movida por ganância pura, fica só com um, o que já é muito, sem lealdade. Dal descobre algumas duras realidades. Essa Ferengi o vendeu, o usou como um objeto qualquer. Bem, é uma Ferengi, então sem novidades até aqui, certo? Mas Dal também tem seus próprios truques. Ele colocou o seu comunicador no cristal que está com ela, para poder teletransportá-lo de volta no momento apropriado. Essa foi uma das coisas que contribuiu para o ritmo do episódio ser rápido. O que podia ter levado um tempão para ser resolvido foi arrumado com poucas falas. Mas na hora de devolver o cristal para os nativos, a tripulação nem tem coragem ou tempo para dar as caras lá embaixo, então eles teletransportam ele. Lembra da diretriz primeira? Eles tomam um sermão da Janeway, que na verdade ficou meio só no gostinho. Um assunto dessa magnitude não pode ser tratado assim de qualquer jeito. A pergunta que fica, de novo, é como essa Ferengi sequer conhece o Dal lá no quadrante Delta. Isso está mal contextualizado. E no final, ela ainda escolhe ir falar com o adivinho, já que existe uma oferta de recompensa na tentativa de lucrar com a venda de informações sobre a Protostar. Aparentemente, essa pode se tornar uma personagem recorrente. O episódio teve seus momentos, a escolha do assunto tema é interessante e tem potencial para um belo desenvolvimento. No entanto, esbarramos em duas coisas aqui. Mesmo a série não sendo escrachadamente infantil, ela tem a tarefa de introduzir os temas da franquia para uma audiência jovem, e isso é algo que leva tempo. Então, mesmo temas poderosos como esse, não creio que serão abordados de forma tão séria e pesada a ponto de se comparar com a forma como apareceriam em um episódio da nova geração, por exemplo. Eu curti, mesmo sem a sensação de barriga cheia no final. Para saber mais sobre Star Trek e tudo mais da cultura pop, visite o site Sci-Fi do Brasil para ler informações sempre fresquinhas do mundo nerd. Obrigado a todos pela audiência, aguardo vocês nos comentários. Vou deixar 2 sugestões de vídeo na sua tela. Um forte abraço, galera, e até mais!